Ope, fala guerreiro, fala guerreira, presta bastante atenção, você futuro policial civil aí no estado do Espírito Santo. Eu tenho uma ótima notícia para você. A partir de hoje, o conteúdo de direito penal você vai gabaritar. Rodrigues, você está me dando certeza absoluta, sem sombra de dúvida nenhuma, tá? Só preciso do seu comprometimento e o resto a gente faz juntos aqui, beleza? Sou Marcos Rodrigues, professor de Direito Penal aqui no Monster Concursos e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar desse conteúdo maravilhoso que é o Direito Penal. Nós vamos falar hoje de um crime que cai muito em concurso público. Nós vamos falar desse crime porque ele pode ser objeto aí de sua prova e tenha certeza que se cair, nós vamos gabaritar e vai ser pouca ideia para essa banca. Rodrigues, qual que foi o último concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo? Esse último concurso foi em 2018, conduzido pela banca AOCP. Então, eu já fiz uma análise dessa banca, já sei a forma que essa banca trabalha, já sei a forma que essa banca pode cobrar de você o conteúdo programático. Então, tenha certeza, nós vamos trabalhar nessa constante, tá? Nós vamos trabalhar nesse mesmo diapasão que eu estou falando para você aqui. Nós vamos gabaritar. Rodrigues, você tem certeza disso? Olha lá, vai ter certeza, guerreiro. Vai ser pouca ideia para essa banca aí, tá? Tenha certeza que nosso trabalho aqui, colocando na mão de Deus, nós vamos conseguir alcançar nosso objetivo, beleza? Então vamos lá, já deixa seu like aqui para você não esquecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative esse sininho que está aqui para você não ficar por fora de nada. Então, todo o conteúdo que for inserido, que for acrescentado aqui no nosso canal, você vai ficar por dentro, você vai receber uma notificação, fechou? @Marcos Rodrigues MV é meu Instagram, vou colocar aqui, opa, tá bom, tá. @Marcos Rodrigues MV, beleza? A letra é feia, mas a intenção é muito boa. Tenha certeza, tá? Que assim como todos os nossos alunos aqui que estudam comigo, nós vamos gabaritar direito penal. Foi assim na PM da Bahia, foi assim nos últimos concursos aí, e nós vamos alcançar essa mesma meta. Nós vamos estipular essa mesma meta e vamos alcançar esse mesmo objetivo. Ser aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, beleza? Isso aqui é o compromisso que eu faço com vocês e é pouca ideia para essa banca mesmo. Então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Quando eu falo dos crimes praticados por funcionário público, eu estou falando que o sujeito ativo desse crime é um funcionário público. Quando esse crime for praticado contra a administração pública, Rodrigues, qual é o sujeito passivo desse crime? O sujeito passivo, ao menos, né, o principal é o Estado, beleza? É a administração pública. Então, coloque isso na sua cabeça porque isso já foi perguntado em prova e a maioria das pessoas erram. O sujeito passivo primário é a administração pública. O sujeito ativo desse crime, via de regra, é um funcionário público, tá? Nós podemos ter uma figura exceto do funcionário público, Rodrigues? Podemos, mas não vamos falar disso aí em concurso de pessoas, não é o tema da nossa aula de hoje. Então, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Hoje nós vamos falar de condescendência criminosa. Rodrigues, esse crime é importante, todo tipo penal dentro do seu conteúdo programático é importante. Percebo que esse crime vem sendo cobrado, tá? As bancas têm dado uma atenção para esse crime e nós vamos falar dele assim como todos os outros do seu conteúdo programático, tá? Então existem características marcantes dessa condescendência criminosa que se você elencar, se você conseguir entender, você não erra a questão nunca mais. Então tem um elementar chave nesse crime que difere ele de outros tipos penais, beleza? Então nós vamos falar dessa elementar. Porque se você matar essa elementar, o resto é conversa, é pouca ideia. Vamos ler o tipo penal aqui e depois nós vamos falar de todo tipo, beleza? Vírgula por vírgula aqui. Deixar o funcionário por indulgência, que é a nossa elementar essencial, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar ao fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Nem cumulativo é um crime que só serve mesmo para cair em concurso público. A pena dele é muito, muito baixa, beleza? Então, um crime de menor potencial ofensivo. A sua pena máxima sequer ultrapassa 2 anos. Compete aos juizados especiais
a competência para julgamento desse crime. Então, aqui nós já temos duas questões de prova. Rodrigues, a banca não cobra isso não, isso é muito simples. Claro que cobra. E se cobrar, você vai acertar, porque nós estamos falando aqui agora. Café é vida. Então, presta bastante atenção que tem muita informação para a gente falar aqui. Deixar é o nosso verbo. Então, quando eu falo deixar, eu não estou falando de uma negligência por parte do funcionário público guerreiro. Eu estou falando aqui de uma conduta dolosa. Aqui, o funcionário público ele não pune, tá? Ele não responsabiliza o seu subordinado ou não leva o fato ao conhecimento da autoridade competência quando ele não tem competência, quando ele não tem competência para isso, porque ele foi negligente, porque aconteceu alguma coisa e ele não puniu lá porque ele esqueceu. Aqui nós estamos falando de uma conduta dolosa, tá? É uma conduta que ele está deixando de fazer algo, sim. Contudo, entretanto, aqui existe o dolo, tá? O agente tem a intenção de fato de não responsabilizar o subordinado por um cometimento de uma infração no exercício do cargo, tá? Então coloque isso na sua cabeça, porque a maioria dos alunos quando eles leem esse deixar aqui, eles acham que se trata de uma negligência por parte do funcionário público, e não é. E não é. Então isso aí é o maior causador de reprovação, o maior causador de erros aqui na hora da prova. Então você já sabe, você já está à frente de muita pessoa. Deixar o funcionário público, não é isso mesmo? Por indulgência. O Rodrigues, o que seria indulgência? Presta bastante atenção que esse aqui é o tema mais importante da aula. Indulgência é a clemência. Quando eu falo que uma pessoa agiu por indulgência, ela agiu por compaixão, ela agiu por dó. Então, pegando aqui o tipo penal, a gente vai conseguir entender que deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar um subordinado ou quando lhe falte competência levar ao conhecimento da autoridade competente, eu estou falando que um funcionário público, porque ficou com dó do outro funcionário público, ficou com pena dele, não levou o cometimento de uma infração cometida por esse subordinado ou por uma pessoa do mesmo nível hierárquico ou de um superior ao conhecimento de uma autoridade competente. Houve o que aqui? Quem foi lesado nessa conduta dolosa de deixar de responsabilizar um servidor, né, um funcionário público que cometeu infração? O sujeito passivo aqui foi a administração pública. Porque espera-se de um funcionário público que ele haja, né, com clareza, que ele faça as coisas da forma correta. Então, quando ele não faz, isso reflete na administração pública. O sujeito passivo primário é a administração pública, beleza? Agora, outro ponto muito importante. Indulgência. Se retirar essa indulgência, não há crime de condescendência criminosa. Essa condescendência que eu falei para você é a elementar mais importante desse crime. Então, presta bastante atenção. Quando eu falo para você, olha, indulgência, você vai pensar em quê? Tem a figura lá de um funcionário público responsável por outros funcionários públicos ali. Quando um funcionário público comete uma infração no exercício do cargo, essa pessoa tem que ser responsabilizada. Quando o funcionário público não faz isso, o que ele fez? Por indulgência, o que aconteceu? O Estado, né, a administração pública foi lesada. Então, essa aqui, gente, é a diferença. Por exemplo, determinado funcionário público, no desempenho de suas atribuições, comete uma infração. Contudo, entretanto, seu superior, ao tomar conhecimento, né, não leva o fato ao conhecimento das autoridades competentes, porque ficou com dó, ficou com pena do funcionário público que passava por problemas pessoais em casa. A banca pode falar isso aqui para você, assim como já falou, eu tirei isso aqui de uma questão de concurso público. Então você percebe que houve o quê? Indulgência. Houve o quê? A pena, a compaixão. Tadinho do cara, o cara tá passando problema na casa dele. Ah não, vocês têm que entender, esse funcionário público ele anda com a cabeça quente, ele não tá legal, tá cheio de dívidas. Isso aqui não vale a pena levar para frente, tadinho, ele já tá cheio de problema. Isso é indulgência. Quando um funcionário público fizer isso, ele cometeu o crime de condescendência criminosa, beleza? Essa aqui, gente, é elementar do crime.
Retirada essa elementar, não existe crime de condescendência criminosa, beleza? Então nós temos aqui uma conduta omissiva, mas uma conduta dolosa. Ele deixa de fazer algo, não por negligência, porque ele tem um dolo de deixar mesmo de fazer. Então, por indulgência, a gente sabe que a clemência. Indulgência é o quê? Clemência, compaixão, pena. Todos esses sentimentos aí seriam indulgência, beleza? Então, esse é o tópico aqui, o elementar mais top, mais que é diferenciada. Essa elementar aqui, se retirada, não existe crime nenhum, beleza? Então, vamos lá. Então, por indulgência, ele vai fazer o quê? Deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Vamos dar uma pausa aqui. Existem duas opções aqui, duas modalidades de acontecer esse crime. Como eu disse para você, deixar de responsabilizar um subordinado é o quê? O cara está como superior. O subordinado cometeu uma infração no exercício do cargo, beleza? Sempre em razão da função, viu, gente? Se ele cometeu essa infração, esse superior aqui teria que responsabilizá-lo. Se fosse do mesmo nível hierárquico, ele não tem competência para responsabilizar esse outro funcionário público. O que ele tem que fazer? Ele tem que levar o conhecimento da autoridade superior, da chefia lá em cima. Se for um superior que está cometendo infração e esse cara não tem competência para responsabilizá-lo, ele tem que levar a autoridade competente. Sempre um superior vai ter outro superior e por aí vai, beleza? Então, tanto um subordinado quanto uma pessoa do mesmo nível hierárquico, quanto um superior, podem ser aqui objetos, né? Podem ser aqui sujeitos nesse crime, tá? Não somente um subordinado. Fica com isso na cabeça porque a maioria das pessoas que erram algumas questões erram por esse motivo também. Agora perceba uma coisa junto comigo aqui. Aqui o legislador falou infração. Ele falou infração, mas ele não definiu o que é uma infração. Aqui não falou se é uma infração penal. Aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser uma contravenção penal, pode ser uma infração penal, pode ser uma falta administrativa. Beleza? Aqui pode ser qualquer coisa. Por que pode ser qualquer coisa, Rodrigues? Porque não está definido, aqui ficou amplo. Então essa infração pode ser qualquer coisa. Pode ser uma infração administrativa dentro do próprio serviço. Beleza? Pode ser uma contravenção penal, tanto como pode ser uma infração penal mesmo. Então, preste bastante atenção nisso aqui, porque a banca pode querer te confundir. Agora você já sabe que essa infração pode ser qualquer coisa. Pode ser uma falta disciplinar, Rodrigues, dentro do próprio serviço público? Pode. Pode ser uma contravenção penal, Rodrigues? Pode. Pode ser, Rodrigues, um crime? Pode. Aqui está de forma ampla, então pode ser qualquer coisa. Lembra sempre que é sempre no exercício do cargo, tá? Sempre no exercício do cargo. Rodrigues, por que você está sendo tão enfático e repetindo tanto isso? Porque se acontece essa situação, se um funcionário público deixa de punir um subordinado por indulgência, é claro, pelo cometimento de infração no exercício do cargo, ocorreu esse crime, ele tem que ser responsabilizado. Agora, pensa num funcionário público de folga, dentro de casa, estressa com a mulher dele lá e corta a mulher dele no couro. Ocorreu um crime, Rodrigues? Ocorreu uma infração, ocorreu um crime. Agora, o funcionário público, a chefia dele, tem que responsabilizá-lo? Não, de forma nenhuma. Aqui nós estamos falando no exercício do cargo. Olha só como que está bem claro. Aqui está falando que cometeu infração no exercício do cargo. Então, para o cometimento de uma infração fora do âmbito ali do serviço, fora do trabalho, fora que não tem nada a ver com o desempenho das atribuições dele, em razão do cargo dele, não há que se falar em indulgência. Então o cara está lá na casa dele, está de folga, cometeu crime, que não é em razão do cargo que ele trabalha lá, que ele é responsável, cara, não tem que se falar em condescendência criminosa. Isso aqui, gente, que nós estamos falando é tudo que pode cair na sua prova, tá? Tudo que pode cair na sua prova a gente está falando aqui. Beleza? Então, se o cara cometer um crime fora do exercício do cargo dele, não há que se falar em indulgência, beleza? Leva isso aí para sua prova que você vai ter sucesso. Ou quando lhe falte competência
não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Rodrigues, você já falou que um determinado funcionário público não tem competência para responsabilizar um superior, de forma nenhuma. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Beleza? Rodrigues, você pode dar outro exemplo? Posso, perfeitamente. Pense numa figura de um policial militar e um policial civil. Um policial militar, durante o patrulhamento ostensivo, não é isso mesmo? Que a polícia militar compete ao patrulhamento ostensivo. Ele visualiza um policial civil cometendo uma infração, cometendo um crime. Logo ele pensa, cara, deixa esse policial civil para lá, tá sem salário atrasado, sem recomposição, ganha mal, que ele entrou no serviço há pouco tempo, né? Ele é novo aí de carreira. Cara, ele tá passando um monte de problema na casa dele, eu fiquei sabendo, a mulher traiu, separou dele, tá pagando pensão, a mulher largou, agora ele descobriu uma doença ruim aí, coitado dele. Já tá cheio de problema, eu não vou levar isso aqui para frente não, vou fingir que eu nem vi. Aconteceu o quê, Rodrigues? Aconteceu com descendência criminosa. Porque por indulgência ele deixou de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. É de competência um policial militar. Tem competência para responsabilizar um policial civil? Não tem. Mas o que ele tem competência? De levar ao conhecimento do fato à autoridade competente para responsabilização. Então, quando você se deparar com alguma situação dessa que nós estamos falando aqui durante a aula, guerreiro, é com descendência criminosa, é pouca ideia para a banca, você vai acertar, beleza? Por que você está falando essas coisas aqui, Rodrigo? Porque tudo que eu estou falando aqui é o que cai em prova, beleza? Tudo que nós estamos falando aqui é o que vai ser cobrado de você na hora da prova e eu tenho certeza absoluta que você vai acertar essas questões aí na sua prova, tá? Atenção! A principal característica desse crime é elementar indulgência, que nós já falamos que é a pena, a compaixão, a dó, a clemência, isso tudo aqui é indulgência, tá? Se retirar dessa elementar, não existirá o crime de condescendência criminosa. Pode haver outro crime, beleza? Deixar o funcionário público, né, de praticar um ato de ofício, retardar um ato de ofício, pode ser prevaricação? Pode. Aqui nós estamos falando de responsabilização, tá? Por indulgência. Então perceba que se você tirar a indulgência, pode aqui ocorrer outros tipos penais. Contudo, entretanto, nós não estaremos diante de indulgência. Se retirar a figura de funcionário público, Rodrigues, pode ser que exista um outro tipo de crime, pode ser que exista uma punição para esse cara dentro da empresa que ele trabalha, uma falta disciplinar, uma falta administrativa, mas não vai haver de forma nenhuma, tá, o crime de condescendência criminosa por motivos óbvios, porque se tirou a presença aqui, a figura do funcionário público, tirou a indulgência, não há que se falar em crime de condescendência criminosa, crimes praticados contra a administração pública. Principais características deste crime: o verbo é deixar. Isso aí a gente já sabe. Esse deixar aqui, ele tem um viés, ele tem uma intenção. É um crime doloso. É um crime doloso. A maioria dos alunos tende a fazer a leitura deste verbo pensando estar diante de uma negligência por parte do funcionário público. Contudo, na verdade, se trata de uma conduta dolosa. Então lembra que esse deixar aqui, gente, é uma conduta dolosa, não é uma negligência por parte do funcionário público. É um crime de menor potencial ofensivo. Por que é um crime de menor potencial ofensivo? A sua pena máxima sequer ultrapassa 2 anos. Então compete aos juizados especiais, né, o julgamento desses crimes aí, beleza? É um crime funcional próprio, porque além de ser um crime funcional, se retirar da figura aí do funcionário público, não existe esse crime. Tá? É um crime funcional próprio. É um crime formal. Então, quando eu falo que é um crime formal, mesmo que esse subordinado venha a ser punido posteriormente, esse crime já está consumado no momento da conduta do sujeito ativo. Então, quando ele deixa de responsabilizar por indulgência, coitado desse cara, né? Eu não vou levar isso à frente não, ele está cheio de problemas já. Se ele for responsabilizado por aquilo ali no mesmo dia, mas essa conduta já ocorreu, o crime está consumado. Dispensa a produção de um resultado naturalístico, ok? Mesmo se acontecer uma punição posterior para esse cara aí, esse crime já está consumado no momento que esse cara deixa de responsabilizar ou de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, beleza? É um crime de ação penal pública incondicionada.
Então não precisa de haver aqui o condicionamento, né? Ele não precisa de acionar a justiça, o sujeito passivo, o sujeito ativo desse crime. Esse crime aqui percorre sem que o sujeito ativo tenha interesse, sem que a administração pública necessite de fazer algo. Então, quando eu falo para você que um crime é de ação penal pública condicionada à representação, cabe ao sujeito passivo desse crime, que seria o Estado, representar. Quando esse crime acontece, é um crime de ação penal pública incondicionada. É assim em todos os crimes contra a administração pública. A persecução penal, o julgamento, a apuração, né, desse crime, ela percorre mesmo sem representação, beleza? Então, isso aqui, gente, já caiu em prova 3 vezes. É um crime de ação penal pública incondicionada à representação. É um crime omissivo próprio. Os crimes omissivos próprios são unissubsistentes, ou seja, aqueles que não podem ser fracionados. A própria conduta aqui, a conduta do agente de deixar de responsabilizar já é crime. Já aconteceu, é um crime formal, lembra? Então, quando ele faz isso, não tem como ser fracionada a conduta. Por esse motivo, é um crime unissubsistente, tá? Não pode ser fracionada a conduta dele. No momento que ele deixa de responsabilizar o funcionário público lá, subordinado dele, pronto, é pouca ideia, o crime já está consumado. Não admite tentativa por esse motivo mesmo que a gente está falando. Se no momento que ele deixa de responsabilizar o funcionário público ou deixa de levar ao conhecimento da autoridade competente o cometimento de uma infração por uma pessoa do mesmo nível hierárquico ou de um superior, o crime já consumou. Então não tem como ele tentar deixar de responsabilizar. Ou ele deixa ou ele não deixa. Então pronto, acabou. É pouca ideia. Essas são as principais características desse crime. Aqui está tudo que pode ser cobrado de você na hora da prova. Beleza? Tudo que pode ser cobrado está aqui. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade. Agora Agora é hora da onça beber água. Agora é hora de nós resolver questão. Beleza? Eu preciso saber se você está acertando essas questões aqui. Se o conteúdo foi claro para você até o momento, tá? Se essa aula está sendo útil para você, guerreiro, para você, guerreira, deixa um comentário aqui abaixo. Fala para mim se você conseguiu entender o conteúdo, se a aula está sendo útil para você, porque dessa forma nós vamos avaliar esses comentários, vamos trazer mais conteúdo para vocês, mais conteúdo para esse concurso, mais conteúdo de direito penal aqui no canal do Monster. É baseado nas curtidas aí e nos comentários que a gente coloca mais aulas, beleza? Que a gente entende que isso está sendo útil para vocês. Então, conto com a ajuda, conto com a participação de todos, tá? Questão de 2023. Vamos ver como veio cobrando esse crime. Um servidor público, chefe de certa repartição, por indulgência, pronto, acabou. Se falou que a indulgência tem um crime específico, já matou a questão. Deixou de responsabilizar seu subordinado que cometeu infração durante o horário de trabalho. Tem todas as características aqui essenciais para o cometimento desse crime. Por indulgência, por dó, por compaixão. Deixou de responsabilizar um subordinado que cometeu infração. Essa infração pode ser uma falta disciplinar, pode ser uma contravenção, pode ser um crime. E foi durante o horário de trabalho, pronto, acabou. Considerando-se o exposto, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar que o chefe da repartição cometeu prevaricação, corrupção passiva, advocacia administrativa, condescendência criminosa e peculato ou peculato. Aqui, gente, não tem nem o que falar. Aqui não tem nem dúvida, não pode ter dúvida de forma nenhuma numa questão simples dessa, beleza? Aqui nós mostramos todos os requisitos necessários, né, para a resolução dessa questão. Vamos ver o que cobrou de novo. Em 2023, fiscal de tributos do cargo. A. Servidor público, responsável pelo setor de licença e férias da repartição, discute com seu colega de trabalho B. Uma semana após a discussão, A encontra em sua mesa um pedido de licença do seu desafeto B, que, após a sua análise, identifica todos os requisitos para conceder a licença. Porém, para satisfazer seu sentimento de vingança, deixa de publicar, no prazo estipulado pelo regimento interno, a aprovação da licença, retardando indevidamente ato de ofício que devia praticar, prejudicando o direito de B. Presta bastante atenção nessa questão, tá?
Vamos lá às alternativas. Diante da situação descrita, segundo o Código Penal, é correto afirmar que A cometeu crime de condescendência criminosa, crime de prevaricação imprópria, corrupção privilegiada ou prevaricação. Percebam que aqui houve o quê? Houve um sentimento pessoal. Houve um sentimento pessoal. Olha só onde que ficou caracterizado o sentimento pessoal. Identifica como vingança. Sentimento pessoal seria o quê? Vingança, ódio, raiva, amor. Quando a gente fala disso, a gente está falando de um tipo penal específico. Lembra que eu falei da indulgência? Se retirar da indulgência e da condescendência criminosa não é crime. Indulgência é elementar. Indulgência é o quê? É dó, clemência, compaixão. Aqui nós estamos falando de vingança. Nós estamos falando que ele retardou indevidamente um ato de ofício. Então, nós estamos falando do crime de prevaricação aqui neste caso. Então, isso que a banca vai fazer com você. Lembra que eu falei a indulgência elementar. Se você lembrar o que é indulgência, você não erra a questão de condescendência criminosa. Olha o que a banca faz. Sempre que houver condescendência criminosa, vai haver prevaricação e corrupção privilegiada, porque são tipos penais distintos, mas muito parecidos, e isso engana a nossa cabeça, tá? Isso engana a nossa cabeça e você não pode errar a questão dessa forma aqui nunca da sua vida. Nunca da sua vida. Se você quer uma aula de prevaricação, deixa nos comentários aqui abaixo que eu gravo uma aula desse conteúdo para você e tenha certeza que você vai gabaritar, viu? Já tem aula minha aqui de prevaricação no canal do Monstro, então só você procurar aí. Se não quiser, se quiser uma aula atualizada para você, para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo, só me falar nos comentários aqui que eu gravo para vocês. CESP-SEBRASP, procurador, concurso de 2023. O crime de condescendência criminosa é classificado como omissivo próprio unissubsistente. Portanto, não se admite a modalidade culposa, nem a tentativa para este crime. Tá certo ou tá errado, gente? Perdão. Fala para mim, certo ou errado? A banca CESP-SEBRASP, mas você consegue resolver essa questão aqui facilmente. É pouca ideia para essa banca. O crime de condescendência criminosa é classificado como omissivo próprio, sim. É unissubsistente? Lembra que eu falei que sim? Nas principais características eu coloquei para vocês lá, para vocês anotarem. Portanto, não se admite a modalidade culposa. É uma conduta dolosa. Se é dolosa, não é culposa. Nem tentativa. Perfeito. Então, nosso gabarito aqui, gente, ó, tá certo. Tá? É pouca ideia para essa CESP aí. Rodrigues, é que a banca é sim, é difícil para quem não estuda aqui com Monster. Se você está fazendo aqui o curso de Direito Penal comigo, tenha certeza, tá? Certeza que você vai gabaritar. Não preciso falar aqui somente em termos jurídicos, falar com linguagem totalmente formal, a aula vai ficar cansativa. Eu falo de forma simples, de forma objetiva, mas é o que cai em concurso. Eu falo na aula o que cai em prova. Eu não estou aqui para te deixar e para te fazer um ministro, do STF, não. Eu estou aqui para fazer você passar no concurso, para realizar seu sonho aí e alcançar o cargo, beleza? Então, se eu tiver sua confiança, tenha certeza que nós vamos trabalhar junto e nós vamos conseguir. VUNESP, Procurador Municipal, concurso de 2021. Considere que funcionário público A tenha conhecimento de que um colega, funcionário público B, a qual é seu subordinado, cometeu infração no exercício da atividade profissional. A não é competente para punir B. A faz vistas grossas e deixa de comunicar a seus superiores, receoso de que o funcionário B possa vir a ser punido. Olha só, receoso que o funcionário B possa vir a ser punido. Então presta bastante atenção. Aqui tem todas as características que a gente necessita. É correto afirmar que o funcionário A cometeu, olha só, olhei para a resposta, não praticou o fato descrito pelo Código Penal como crime? Não praticou o fato descrito pelo Código Penal como crime, mas poderá ser administrativamente responsabilizado. Lembra que eu falei de infração penal? Infração penal pode ser uma falta administrativa, uma falta disciplinar, perdão, né, no âmbito administrativo, pode ser uma contravenção, pode ser um crime. É isso mesmo? Praticou o fato descrito como crime de peculato?
ele se apropriou, desviou, ele furtou, concorreu para o crime de outrem, culposamente. Não estou falando de peculato. Praticou o fato descrito como crime de prevaricação. Ou praticou o fato descrito como crime de condescendência criminosa. Presta bastante atenção, guerreiro. Na prevaricação, o agente retarda, pratica ou deixa de praticar, né? Com infração de um dever funcional, ele deixa de praticar esse ato de ofício para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Na prevaricação é isso. Na condescendência criminosa, ele deixa por indulgência. Tá? Ele fica com dó do cara ser punido e não pune. Na corrupção passiva privilegiada, o agente, né, o servidor público, o funcionário público deixa de fazer algo, ele faz algo contra disposição expressa de lei, ou ele retarda um ato de ofício para atendendo a pedido ou influência de outrem. Por isso é importante você estudar aqui, você entender cada característica, cada diferenciação desses crimes. Tá? Aí na hora de responder fica mais fácil. Aqui, gente, não tem nem o que falar. Tá? Aqui é pouca ideia para essa banca. Beleza? Se tivesse lá um sentimento pessoal, um interesse por parte do funcionário público, então, baseado nessa explicação que a gente acabou de conversar aqui, seria o crime de prevaricação. Como não teve, aqui você viu que o cara ficou receoso, falou da figura do funcionário público dele como superior, falou do subordinado, falou do cometimento de uma infração no exercício do cargo. Percebam que toda a questão ela vai te dar um norte, ela vai te trazer alguma característica do crime. Por isso que eu falo de tópico por tópico do crime, do tipo penal. A aula fica mais demorada, mas você fica sabendo de tudo. Essa aula aqui eu poderia dar ela com 10 minutos? Com certeza eu consigo falar de 10 minutos com essa aula aqui. Mas a gente não consegue falar detalhadamente. O que você precisa na hora da sua prova é de detalhes para você acertar a questão. O crime de condescendência criminosa. Consuma-se quando? Quando ocorre a consumação? Qual o momento consumativo desse crime? Nós falamos durante a aula. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pronto, acabou. Aqui já é gabarito. Mas vamos ver as outras. Talvez tenha duas e cabe recurso. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, excetuada a hipótese de não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente quando lhe faltar competência? De forma nenhuma. O agente patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Isso aqui, gente, seria advocacia administrativa. Beleza? Então não é. O agente retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a exposição expressa de lei para satisfazer interesse alheio. Agora a gente está falando do crime de prevaricação. O funcionário público praticar violência no exercício da função, não. Pronto. Aqui, gente, olha só, não pode ter dúvida. Se você prestou atenção nessa voz enjoada minha aqui até agora, você pode ter certeza que tudo que nós falamos aqui vai cair em prova. E com essas informações que a gente teve aqui durante a nossa aula, você pode ter certeza, você não vai ter problema com esse tipo penal aí no seu concurso, beleza? @MarcosRodriguesMV é meu Instagram. Se você ainda não segue, vai lá, vai ser uma honra tê-lo comigo ali. Ali eu posto questões diárias, abro uma caixinha de pergunta. Cara, você pode perguntar o que você quiser. Tá com dúvida nessa matéria? Pergunta. Rodrigues, sugestão de aula, posso pedir uma aula ali para você gravar? Com certeza, minhas aulas no canal do Monster, elas são gravadas baseadas na necessidade do aluno. O aluno manda para mim, Rodrigues, estou com dificuldade, cara, no crime de prevaricação. Aí eu vou lá e gravo uma aula de prevaricação no ao vivo ou uma dica como essa. Rodrigues, eu estou com dificuldade na condescendência criminosa. Eu venho e gravo uma dica para você de condescendência criminosa. Rodrigues, mas você já gravou uma vez. Eu gravo quantas vezes for preciso para você ser aprovado em concurso público, tá? Então, vai lá, @MarcosRodriguesMV. E esse aqui é o ponto mais importante da aula. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Cara, se você colocar essa preparação aí na mão de Deus, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta, tá? A minha vida inteira foi assim.
Enquanto eu achei, ó, que era com a força do meu braço, eu não chegava a lugar nenhum. Mas a partir do momento que eu coloquei os meus sonhos, as minhas esperanças, né, as minhas vontades nas mãos de Deus, cara, tudo começou a fluir, tudo começou a dar certo. Então, até seu pensamento você tem que consagrar na mão de Deus. Se você fizer isso, cara, eu tenho certeza, tá, absoluta que você vai conseguir, tá? Rodrigues, mas você é professor, eu tô aqui para te ajudar, cara. Nós estamos aqui para caminhar junto, tá? E eu faço porque eu gosto. Eu passei no concurso público, sou policial penal aqui no estado de Minas, policial penal de carreira. Eu estudei 2 meses e 3 semanas. E pela graça de Deus eu fui aprovado. Então, a mesma coisa que eu fiz, da mesma metodologia que eu criei para mim, eu estou passando para vocês aqui de forma simples, de forma objetiva, sem conversa fiada. Não precisa falar bonito, preciso falar para você entender e entender o que vai cair na sua prova. Pronto, é o suficiente. E esse aqui é o foco, essa aqui é a minha missão, tá? Ajudar vocês a conseguir alcançar o sonho, que é passar nesse concurso público aí, quadrada na cinta, distintivo no peito, é pouca ideia. Boina no olho, pouca ideia e ponto, acabou. Beleza? Fiquem com Deus. Espero que a aula tenha sido útil para você. Se foi útil, cara, deixa seu like, tá? Deixa um comentário aqui abaixo. Isso é muito importante pra gente, até para ter mais conteúdos como este aqui no canal do Monster, beleza? Manda lá, te espero no meu Instagram. Forte abraço a todos. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.